Pessoal, boa Eduardo, noite. Tudo tudo bem? bem? É um prazer para a gente receber você aqui na casa e eu estou muito emocionado, muito feliz de estar recebendo você aqui, realizando um sonho também. Falei ainda para a Júlia, né? Um sonho de criança, né? A gente na época, eu saía correndo para assistir os Cavaleiros e quem realizou isso aí, esse feito, foi você, né? Quem colocou na emissora. Então acho que agora Na a minha. verdade, assim, nossa, que bom saber que eu estou te realizando um sonho de criança, porque é um sonho meu também poder sempre estar em contato com o fã, estar em contato com as pessoas que de fato fizeram a chama estar acesa, né? Que de fato fizeram isso tudo acontecer. Eu costumo dizer que quem trouxe Cavaleiro do Zodíaco para o Brasil foi a Santoy, através da Sempre Propaganda. Isso é um dado completamente novo, que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Houve uma empresa chamada Sempre Propaganda, entrou em contato a Santoy com a Toei, né? E aí a Bandai, na verdade, aí trouxeram a ideia da permuta, que, pelo amor de Deus, nunca pensem que é desenho de graça. A televisão sempre pagou com o que tem de mais caro, que é horário de televisão. Muitas pessoas dizem assim, porque a Manchete recebeu de graça. Não, nada em televisão é de graça, né? Em televisão tudo fica muito caro às vezes. Então é isso. Para o Brasil, sempre propaganda de Santoy. Depois, para a Manchete, foi o departamento comercial, né? O cara que cuida, né, de entender o que pode ser interessante ou não para a Manchete, ele sai gerando oferta, que é o departamento comercial. Então ele traz a ideia. Agora, quem aprova artisticamente, quem aprova artisticamente a, o programa para a TV Manchete sou eu. Aí é a divisão de cinema que aprova artisticamente Cavaleiro do Zodíaco e passo, claro, né, o memorando, o documento, dizendo para todo mundo que sim, beleza, vamos nessa, porque é um bom produto, é um produto que pode gerar um bom resultado. Mas entenda, não foi um processo fácil isso, porque até chegar nessa conclusão de que seria bom para a Rede Manchete ou bom para o espectador infantil da Manchete, eu tive que encarar um desenho que, a princípio, não tinha nada a ver com a ideia de programação infantil que eu tinha pensado. Porque, na verdade, eu pego a divisão de cinema da Rede Manchete em 93. Eu estou lá desde 90, era muito pouco tempo, 92, final de 91, 92. E a Manchete sofreu a primeira grande crise. E nessa primeira grande crise, muitos diretores saíram da casa, né? É normal isso acontecer. Você tem uma diretoria, essa diretoria vê que a coisa não está indo como ela deseja, ela pega, sai, vai para outra emissora. E quem estava lá dentro, nessa época, teve que assumir uma direção. No meu caso, ficou a divisão de cinema, foi um prazer, uma honra enorme, porque a divisão de cinema é o que cuida de todos os enlatados da casa. Tudo que é enlatado, que você pode imaginar, aquilo que não é produzido pela casa, vem da divisão de cinema. Então, para mim, era uma responsabilidade enorme. E logo de cara, para reverter um quadro da programação infantil, que estava muito ruim na audiência, eu fui pegar os desenhos da Hanna-Barbera. Bacamarte Chumbinho, Coelho Ricochete, Herculoides, Space Ghost, Galaxy Trio, os Mussarelas, Dinamite Bionicão, Tutubarão e etc. Todos esses aí. Corrida maluca, né? E, caramba, quando me chamam para uma reunião de programação, dizem assim para mim, Eduardo, olha, dá uma olhada nesse desenho novo que está vindo por aí, que é um maior sucesso, e diz para mim o que você acha, se está bom para a gente ou não. Aí quando colocaram, não era nem um desenho completo, era um promo, era um cola-cola de imagem com uma música irritante espanhol no fundo. E aí eu lembrei até muito desse promo na chamada que vocês fizeram, porque tem justamente a cena, uma das cenas que mais me chocou, que é aquela do soco que fura peito da armadura. Olha, era fura-peito da armadura, fura-olho, corta-pulso, porrada voadora. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, olha, desculpa, mas isso aí não é pra gente, não dá. Vocês vão pegar Tá, acho que travou. Deu Travou. uma travada aqui pra mim para também. Uma 4. Tinha travada, levado para 4. Opa! Não,
Era uma coisa muito séria isso, porque cada ponto de audiência na época era 126 mil aparelhos ligados. Então, se eu tinha nada e tinha 4 agora, o que Cavaleiros ia fazer? Sim. Aí, completando essa história, né, o que eu faço na época é dizer para o distribuidor, porque na sala só tinha o diretor de programação, o diretor comercial e o distribuidor, a Santoy. O licenciador, na verdade, né? E aí o comercial me pergunta, mas Eduardo, o que você precisa para poder entender esse produto? Eu falei, eu preciso de episódios completos, eu preciso ver o que é esse desenho. Aí o licenciador ficou muito mal-humorado, né? Não, isso aqui eu não fiz para ninguém, eu não dublei nada, isso é muito caro. Quer dizer, isso já tinha passado por outras emissoras, todas essas que vocês estão pensando, dessa forma brutal. E claro que acabou tomando bomba, né? Porque as outras emissoras, o não era rápido, olhar aquilo ali não próximo. Em aliás, em televisão, é tudo muito rápido, assim. A gente olha porque a gente está trabalhando, né? São várias ofertas, não, tchau, um abraço. Aí o que acontece? O comercial ponderou com o licenciador, falou, não, olha só, vamos tentar fazer aí, atender a demanda do Eduardo, que ele está pedindo, para ele poder assistir, entender e dar o parecer. Porque, entenda, numa televisão, cada um tem sua responsabilidade. A minha era justamente aferir para os donos que aquilo que diziam que era um sucesso, tinha um monte de papel, cheio de número, dizendo audiências maravilhosas na Espanha, por onde tinha passado, não tinha nada a ver com a gente, porque o que é bom para lá para fora pode não ser bom para a gente, né? E, afinal de contas, era a minha cabeça que estava em jogo. Eu dizer que aquilo ali era bom, tu já imaginou 20 minutos de buraco numa televisão? Se cada 30 segundos é um dinheirão que você paga, eu ia ficar com 22, 23 minutos de furo, de buraco em televisão. Então, para mim, foi complicado. Eu aguardei uma semana, vieram 5 episódios para mim. Eu geralmente brinco, né? Foi 1, 2, 3, 25, 37 ou 27, 35. A galera gosta de anotar os números para jogar. Eu só peço 10%, mas nada. E, claro, mesmo com a orelha do Cássius cortada no primeiro episódio, que para mim foi bem chocante aquilo, né? Porque você vê a orelha, ela não é só cortada, não. Ela não só pula. Ela pulsa no chão. Toda aquela mística do Cavaleiros estava estampada ali no mangá. E, claro, ela estava estampada também no anime. Então, sim, depois eu fiquei pensando melhor, aí pensei assim, pô, peraí, esse é um anime de temas universais. Aqui a gente tem o signo. Quem nunca perguntou o signo para alguém? Ou aqui tem o guerreiro, a batalha, você tem o amigo, que se é importante para um, todos vão estar juntos lutando por aquele ideal, e tantas outras coisas que Cavaleiros se mostrou ser o grande produto que era, mas que durante as 2 primeiras semanas não deu nada, a Corrida Maluca ainda dava mais audiência. Mas é claro, a gente está falando de outra época, né, gente? Hoje em dia, com esse aparelho maravilhoso que nós estamos aqui conversando em 3, olha só, ainda mais todos que estão nos assistindo. Aliás, galera, tudo bem? Desculpa a demora. Você pode falar para o mundo inteiro muito rápido. Naquela época não existia isso. Nos anos 90, você tinha que esperar a criança não ir mais para a rua, ela ir para casa, ficar vendo desenho, o amiguinho não querer também ir para casa do outro amiguinho, né, ver o desenho, não ficar na rua. E aí, de repente, na escola, todo mundo só falava daquilo, queria brincar daquilo, queria comentar o episódio passado, e quem não visse não ia estar muito por dentro do que tinha acontecido. E depois, com o álbum de figurinha, então, a loucura tomou conta, porque todo mundo queria trocar as figurinhas dos Cavaleiros, né? E os bonecos, claro. Os bonecos, então... É uma coisa engraçada, gente, porque antes, né? Antes de Cavaleiros, tem um quadro de animes e tokusatsu no Brasil que são isolados. Eles não são reconhecidos como anime e tokusatsu. No máximo, eles são o desenho do olhão, o desenho do olho grande. Né? Você tinha ali Speed Racer, você tinha Doraemon, você tinha Dom Drácula, você tinha Zillion, você tinha Patrulha Estelar, você tinha N desenhos. E também tinha o National Kid, tinha o Ultraman, Ultra Seven, Spectreman, todos esses.
todos não tinham uma identidade. A partir de Cavaleiro do Zodíaco, tudo passa a ter uma identidade. O otaku, literal, o otaku mesmo, clássico, ele consegue sair do quarto dele, do play, das reuniões, desses grupos isolados e ter condição de conversar com outras pessoas. Daí nascem os eventos, né, grandes eventos que você conhece até hoje em dia, eles nascem a partir da ideia de Cavaleiro do Zodíaco. Bandas ficam famosas, revistas ficam famosas, dubladores viram celebridades, então é todo um mercado enorme que Cavaleiro do Zodíaco cria o fomento disso, né, um fomento cultural. Eu acho que eu dei uma estirada boa. Eu e o Mas é Elton, bem a gente isso. estava conversando justamente sobre isso, né? Cavalheiros, a Rede Manchete em si abriu um leque, uma oportunidade para os dubladores, para várias classes, na verdade. Independente da geração, todo mundo já ouviu falar em Rede Manchete. Não assistiu algumas, né, as mais recentes, mas já ouviu falar com certeza, ou o pai, ou a mãe, sabe? Isso é muito lindo de ver. Porém, a gente sabe que antigamente, eu estava conversando com o pessoal antes de você chegar, antigamente não era simplesmente você chegar e mandar um e-mail com seu currículo e portfólio e com todos os caracteres e um texto muito bem elaborado. Você tinha que ir lá com a cara e com a coragem, né? E falar, eu quero trabalhar aqui. Como que você chegou na Rede Manchete? Você pode dar uma prévia pra gente? Uau, isso é uma pergunta que poucos fazem para mim. A coisa mais biográfica, né? Então, tudo começa... meu pai e minha mãe... Não, brincadeira. Então, na verdade, Uau! o que acontece... Não. Não vou tão longe, é um pouco mais próximo. Então, o que acontece? Eu sempre fui um apaixonado por televisão, cinema. Eu tenho 58 anos, eu nasci em 66. Então, eu sou de uma geração onde a televisão é literalmente a babá eletrônica. Então, para mim, meus heróis foram National Kid, de fato, sendo exibido no ar. National Kid, Fantomas, né? O Robô Gigante, Ultraman, Ultra Seven, o Speed Racer, tantos outros desenhos americanos também, e cinema. Nossa, em 77, com 12 anos, Star Wars, para mim, muda a minha vida. Esta Guerra nas Estrelas faz com que eu entenda o que eu quero da minha vida, que é cinema, efeito visual, tudo mais. Só que na época da faculdade, e naquela época, né, existia aquela coisa dos pais, né, da opinião dos pais. Assim, não, peraí, vou fazer cinema no Brasil? É meio complicado isso. Cinema no Brasil é complicado. E aí veio aquela coisa do teste vocacional, e aí eu vou acabar e sou psicólogo, me torno psicólogo. Só que enquanto eu estou estudando na faculdade, foi engraçado, porque eu costumo dizer que do destino ninguém foge, né? Do destino, cara, não adianta. E eu estou lá procurando um estágio para mim. E aí o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, não sei se vocês conhecem, CIE, existe um órgão, né, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, que é de estágio. Então, naquela época, eles fizeram uma campanha na minha faculdade e eles te davam o endereço do lugar, mas não diziam que empresa era. Mandavam você ir para lá. Eu recebi a minha e nada mais era do que a Embrafilme. Olha que loucura. Correu, caí lá. Bom, então, aí eu caí na Embrafilme. Claro, na Embrafilme, para mim, eu ficava mais tempo na sala do copião vendo os filmes do que aplicando o teste. E fiquei até ela se tornar a Fundação Cinema Brasileiro. Conheci o CTAV, o Centro de Animação, que ficava ali na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E, olha, foi uma experiência maravilhosa. Nesse ínterim, durante isso, aqui no Rio estava inaugurando uma televisão chamada Radiodifusora Ebenezer, ou a TV Rio, uma TV Rio, não a TV Rio clássica, porque senão seria um vampiro, não estaria aparecendo aqui no vídeo, mas é uma TV Rio local, era uma TV local que foi criada pela dissidência, uma dissidência da Globo. O Walter Clark, não sei se já ouviu falar do Walter Clark, ele sai da TV Globo, que é um dos cabeças, né, da criação da Globo, e ajuda a criação dessa TV local chamada TV Rio. Eu vou para lá,
exatamente com a cara e a coragem, eu crio um programa de televisão. Olha que loucura. Eu bato a máquina, um programa de televisão inteiro, que era um programa de terror com comédia, e vou para lá, boto embaixo do braço, vou para a portaria. Chego lá, o diretor de programação de lá, na época, que é o meu padrinho em televisão, a pessoa que me coloca em televisão, que é o Roberto Jorge, infelizmente já se foi, mas ele me chama para conversar, eu mostro para ele, ele fica super animado, só que, claro, ninguém tinha dinheiro para conseguir produzir um programa daquele. E nem na TV, era uma TV de pastores, né? Eu acho que não pegaria muito bem também. Mas ele, cara, adorou a ideia, adorou essa minha força, esse meu querer televisão, mesmo sendo psicólogo. E ele falou o seguinte: Eduardo, vai ficando por aí, a gente vai conversando. Isso estamos em 88. Aí 88, final de 88, 89, eu sou contratado, e aí lá eu faço muita coisa. Lá eu começo como assistente de produção, né, assistindo a produção, mas também faço assistente de direção, faço cenografia, faço direção propriamente dita, sou entrevistado, eu passo a também ficar na frente das telas, que no programa ao vivo que tinha lá, que era o Rio Urgente, por gente do Rio, e lá eu era o especialista em cinema e terror e coisas sobrenaturais. Eu, aliás, no meu canal, eu estou até para colocar alguma coisa sobre isso, sobre a memória da TV, da época da TV Rio. E aí, cara, eu faço reportagem externa, eu faço muita coisa na TV Rio. E a TV Rio passa a ser a minha graduação. Nessa época, você poderia o registro de radialista sem a necessidade de a conclusão de um curso terceiro grau, o que é diferente, né? Então, para mim, quando disseram, olha, então estamos fazendo o registro em carteira. Eu levei minha carteira de trabalho, sou registrado como radialista, mas por mérito, né? Por trabalho feito. Aí é outra época, né? Outra época. Se você vê, todo o início de televisão não existia as faculdades, não existia essa formação. Bom, contratado, né? Era trabalhar, feito um muro lá, fazia de tudo toda hora. Eu ia trabalhar até com Raul Gil, meu Deus do céu, imagina. Eu fazia charadas do banquinho, olha que loucura, meu Deus do céu. Mas vamos nessa. O que acontece? A TV Rio, ela começa a não ir bem das pernas, né? De novo, quer dizer, os diretores saem da casa, a casa literalmente desmonta, eu também saio, mas nessa época não havia nada assim tão radical, era só uma questão de sair mesmo para mim. Eu volto para a faculdade, fazer minhas coisas. Aí depois eu tenho uma segunda experiência em televisão na TV Globo, isso em 1990. Lá existia um programa, uma série de comédia policial chamada Araponga, que era com Tarcísio Meira e a Zilka Salaberry. O Araponga, o Tarcísio Meira, ele era um detetive atrapalhado. Era um James Bond às avessas, né? E a Zilka, eu acho que era a mãe dele, se eu não me engano. E como eu amava, eu amo o efeito visual, né? Para mim, efeito visual, efeitos especiais é uma coisa nata. Eu não preciso nada que isso sai. É interessante isso. É um dom, digamos assim. Eles viraram para mim, eu fui lá, né? Falei com o pessoal do efeito visual. É louca essa história é louca. E eles disseram assim, olha, precisamos de uma arma que sai da maleta. Eles tinham uma maleta, tipo as maletinhas de executivas, então eles precisavam de uma arma que saísse pela lateral da maleta, mas só sair. Olha, era tanta coisa na minha cabeça que eu não fiz ela só sair como entrar também. Fiz o mecanismo de entra, sai e entra, né? Não, foi louco o negócio. E foi um trabalho muito legal. Foi um trabalho, infelizmente, foi terceirizado, foi uma coisa que depois logo não pude continuar o trabalho, que era um pouco complicado, tinha lá suas burocracias. E aí, nesse momento, o Roberto Jorge, que havia saído da TV Rio e foi para a TV Manchete, me chama para ir para a emissora. É aí que eu entro na TV Manchete. Só que quando eu entro na TV Manchete, 92, final de 91, 92, lá já existem os tokusatsus. Já existe o Jasper, o Giban, Jiraiya, Changeman, Flashman, Maskman, Black Kamen Rider, Lion Man Branco, Cybercops, Spilvan, Patrine, todos esses já existiam, eles vinham dos anos 80. E a minha primeira função na TV Manchete era editar
o break dessas séries, ou de tudo que era da divisão de cinema. E o que é isso, né? Você tem um produto, digamos um tokusatsu, né? Vamos lá, Jaspion. O Jaspion, naturalmente, ele tem um break. São 2 blocos, um break, onde entra as propagandas no meio dele. Se o encaixe, ou melhor, se tinha muito anunciante, tinha que se abrir 2 blocos, 2 breaks. E aí ele ficava com 3 blocos. Quer dizer, programa, break, programa, break, programa. Entendeu? Então eu tinha que adaptar aquilo. Eu destruía o bloco do meio e abria 2 no canto. Então essa era a minha função inicial. Porque na Manchete, eu entro como editor da programação dentro da divisão de cinema, lá da TV Manchete. Então, para mim, era um trabalho já natural a divisão de cinema. Eu conhecia tudo ali dentro, até pelo meu próprio interesse. E quando há essa tal crise, que eu falei lá no início, eu estou voltando da ilha de edição, né, cheio de fita até aqui assim, voltando para editar. Aí um diretor executivo lá fala, vem cá, Eduardo, fala com você. Aí eu, pois não, professor fulano, diga. Olha só, você está sabendo que a gente está com dificuldade, babá, não sei o que, babá. Então, a partir de agora, você assume a divisão de cinema. Eu, oi? Não, peraí, só um segundo, volta aqui, volta, minhas fitas caíram. Olha, foi uma loucura. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, então é assim, então tá, vamos embora, vamos encarar, né? Ninguém tem medo de trabalho. Aí entrei na sala, o pessoal já não está mais sabendo o que aconteceu, o que não ia. Eu falei, gente, olha só, seu fulano acabou de passar aqui, então eu estou assumindo a divisão de cinema, entendeu? Aí todo mundo, oi, como é que é? Eu falei, gente, vamos trabalhar. E aí foi isso, a gente pegou ali o carro andando, né? E o trabalho foi sério, porque todo mundo teve que se atualizar, principalmente eu tive que me atualizar como funcionava aquela divisão de cinema. Então a primeira coisa foi levantar o acervo, o que a gente tinha de contrato acabando, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo da programação infantil. Eu, quando pego a programação infantil, ela tem desenho muito velho no ar. Ela tem desenhos como Jackson 5, As Aventuras dos Super Globetrotters, as Loucuras de Jerry Lewis, Dom Drácula, do Tezuka. Se tem o D'Artagnan e seus amigos, lembra? Quem não lembra desse desenho, né? Tem o Doraemon, que é um clássico. Até hoje o Doraemon é cultuado, aquele gato robô, né? O gato mágico robô. Nunca entendi direito o conceito do Doraemon. Só sei que ele perdeu as orelhinhas, coitado. Mas é um desenho também maravilhoso. Tinha Histórias Encantadas, um outro também, que eram vários animezinhos. Então eu tinha que compor a programação infantil com o que eu tinha na minha mão antes que o contrato acabasse. Tinha a Patrulha Estelar. Como foi lidar com a pressão de manter o sucesso de Cavaleiros e expandir o repertório de animes na Rede Manchete? Então, na hora que você... Pode responder. Aquele negócio, né? Você foi bravo, porque o que acontece? Quando eu dou o parecer positivo artisticamente, é aquela coisa, opa, legal, o Eduardo garantiu pra gente que Cavaleiros é um bom produto pra gente. Não importa se na Espanha ele foi maravilhosamente bem, se ele vende horrores de boneco, mas a audiência vai ter que ser uma coisa muito boa, vai ser uma coisa bacana. Só que eu te falei que aquelas 2 primeiras semanas não foi grande coisa. Eu me lembro uma semana e pouco, não tinha audiência por causa daquilo tudo que eu já falei. Faltava informação, não era uma informação como temos hoje em dia. E aí eu recebia telefonemas bem engraçadinhos de pessoas que diziam assim, e aí, Eduardo, e os seus cavaleiros? Seus, né? E os seus cavaleiros? Aí eu dizia, calma, cara, estamos indo, estamos chegando. E era pressão, sim, porque televisão, quando você lida principalmente com o setor de aquisição, você está lidando com o dinheiro dos outros. Não é o seu dinheiro. E é grana alta, né? Não é uma grana baixa, é uma grana muito alta sempre. Claro, tem retorno alto? Tem. Mas você está sendo responsável por aquilo, não é assim, não é nem o Pequeno Príncipe, tu é responsável por aquilo que cativas, tu é responsável por aquilo que indicas. Então, complicadíssimo. E, cara, aí foi aquele negócio, com uma pressão mesmo. Aí. A única coisa que eu me lembro, que eu me senti mais seguro, foi quando um dia eu estava entrando na empresa e eu estou ouvindo ao longe uma gritaria na televisão e estavam assistindo o Xuxa Hits. E eu olhei e falei assim, tá vendo? É isso aí, ó.
pessoal fica assistindo concorrência aqui no meio da emissora, por isso aqui não vai para frente. E estava andando mal-humorado, até que eu começo a ouvir a Xuxa gritando: olha, não sei o que, a Larissa Williams, olha aqui o CD, aí mostra um CD dos Cavaleiros, tem no YouTube, gente. Quem quiser pegar a Xuxa Cavaleiros do Zodíaco, vai estar lá, ela chapando o CD assim na capa. Aí eu parei, né, na frente dessa televisão, falei, não pode ser verdade. Porque entendam, nessa época, o Boni, né, o grande e poderoso Boni, ele não deixava nada de dentro para fora, nem de fora para dentro da TV Globo. Era uma coisa blocada, nada era anunciado de fora e nada de fora era anunciado dentro. E Cavaleiros do Zodíaco estava com toda a abertura lá. O CD estava bombando, aí me desce a Larissa Williams cantando, e aí gente fantasiada, porque nessa época nem se chamava cosplay, esse foi um outro mercado também, que o DC fomentou, né, o cosplay. Então, me desce lá aquele pessoal cantando, tem sempre alguém no cosmo ajudando o cavaleiro a vencer, e eu, caraca! Cara, e aí sim eu comecei a ter aquela firmeza de que, caramba, aconteceu. Aconteceu, virou manchete, sabe? Aconteceu finalmente. E disso, a partir disso, começou a dar 2 dígitos. A gente já não dava mais só os 7, pico de 9, a gente começou a dar 11, 12, pico de 15, e Cavaleiros aí, realmente, ele tomou corpo. A responsabilidade quanto a manter a ideia de Cavaleiros na TV Manchete, ou na programação infantil, ela é refletida quando chega Shurato e Samurai Warriors. Porque o que acontece? Eu recebo uma vez um telefonema, e aí eu vou para a direção geral, e está lá todo mundo muito animado, todo mundo festejando, né? E eu, opa, que legal, Eduardo, precisamos de mais cavaleiros. Como assim mais cavaleiros? É o que a gente tem. Não, a gente precisa de mais cavaleiros, coisa nova, vamos procurar. Eu vou para o Japão agora dizer, Masami, desenha mais aí, anima mais aí, porque eles precisam... Não é assim que funciona. Mas aí, claro, né, o comercial começa a me gerar vários animes, mas muitos animes com essa temática, né, nessa pegada, e entre eles apareceram o Shurato e o Samurai Warriors, que mesmo não tendo o tema tão universal como o de Cavaleiros, porque no caso o Shurato é mais na cultura hindu, e Samurai Warriors é a cultura samurai, né, a cultura Edo japonesa, que nicha, né, que fecha a ideia do desenho. É claro que eu ainda tinha a herança dos cavaleiros, e eram pessoas com armadura, né? Eram pessoas que estavam com armadura, que apareceu uma mensagem aqui, aquecimento do telefone. Que loucura, mas vamos lá. Não, louco. Você vai explodir, sabe assim. Imagina. Não, e o que acontece? Você começa a entender que, nossa, Cavaleiros é tão forte, que até desenhos que naturalmente não dariam audiência, eles começam a dar essa audiência. É muito impressionante, realmente é muito impressionante. Então é isso, a responsabilidade... Fala. Eduardo, me diz, você sempre teve esse olhar para o conteúdo asiático, mas também para o conteúdo considerado infantil, né? Se bem que a gente sabe que todas as faixas etárias assistem anime, isso já é comprovado principalmente nos eventos que a gente comparece, os eventos de cultura pop. Você gosta de consumir esse anime, de fato? Então, como eu falei, desde criança eu já consumia e não sabia. Né? Tipo, daqui a pouco vai virar aqueles vídeos de depoimento. Eu comecei com o National Kid, sabe assim, de costas para não mostrar a cara. Começou com o National Kid, né? O clássico em preto e branco. E aí depois eu fui para Fantomas, que é aquela caveira dourada, vingadora. Depois vem o Cyborg 009, vem o Robô Gigante, vem o Guardião da Galáxia, depois vem o Spectreman, Ultraman, Ultra Seven, o Speed Racer, como eu já falei, o Zillion, né? Então, claro, entre outros desenhos, para mim era mais um desenho que eu achava legal e consumia. Depois de Cavaleiros, eu comecei a entender o que eu consumia. E para mim,
sim, tem outros animes que eu gosto muito, tokusatsu que eu curto bastante. Por exemplo, o que eu amo de coração é o meu bebê, né, que eu sempre chamo de meu bebê, que é o Yu Yu Hakusho, que tem uma história muito bonita na Rede Manchete. Ele. É uma história que, para mim, claro, me emociona mais do que Cavaleiros, porque eu estou diretamente envolvido. Cavaleiros sempre vai ser o maior de todos, vai ser aquele que marca definitivamente a minha carreira na TV Manchete, ou a minha carreira como um todo, né? Mas o Yu Yu Hakusho, ele tem seu sabor super especial, sabe? E tem algum momento memorável? Você contou um, né, da Xuxa, mas tem algum momento memorável ou engraçado que aconteceu aí durante os bastidores? De qual? Dos bastidores dos animes, da produção, da Tem coisa vários, toda. tem vários. Se a gente continuar em Cavaleiros, tem a saída de Cavaleiros do ar, né? Quando ele já está cansado, ele já não aguenta mais. Mesmo eu sabendo hoje em dia que tínhamos contrato até 2002. Tínhamos até 2002. A Manchete acaba em 99. Então, nós tiramos do ar porque ele já estava cansado, o produto era repetido demais. Só na Casa de Leão a gente repetiu pra caramba, lembra disso? A gente batia na Casa de Leão e voltava. Por quê? Porque a Gota Mágica, coitada, não tinha um roteiro, tinha 3 roteiros para transformar em um, e mesmo assim tudo muito atrapalhado. E eu gritava lá com o Gilberto Baroli, o Gilberto, o Saga mesmo. Poxa, Gilberto, caramba, que ele é o diretor de dublagem, né? Cara, eu não aguento mais, eu estou tendo que fazer até resumão da semana, né? Eu tinha o resumão da semana, que era uma forma de ter algum produto novo ali. Aí ele, porra, eu não tenho como, aquela voz, né? Quase gritava, porra, Eduardo Miranda, uma coisa tipo, tipo isso. Mas uma excelente pessoa, uma pessoa fantástica, um profissional como poucos, ele, maravilhoso. Mas o que acontece? Eu lembro que um dos fatores que faz o Cavaleiro do Zodíaco subir mais ainda foi esse tempo que ficou parado, porque ele funcionou como uma mola propulsora, né? A gente ficou esperando muito tempo, quando largou, que o Eloy de Carlo, que é a voz da Manchete, fala na chamada, essa cena você ainda não viu. O pessoal foi a loucura. Nós batemos 19, 20, parece até que a gente bateu uma sessão da tarde. Foi uma coisa de louco aquilo ali. E o bastidor engraçado é que quando ele teve que sair, o coitado do Cavaleiros, eu recebi, não sei, eu perdi a conta dos malotes de carta, porque naquela época não tinha e-mail, não tinha zap, não tinha rede social. Então era tudo por carta escrita. E entre as inúmeras cartas, tinha uma que me chocou muito. Era uma letrinha de criança que dizia assim, seu Eduardo, eu rezo todas as noites para o senhor morrer atropelado indo para o trabalho. Ai, ai, ai. E onde ele está escrevendo fosse um Death Note, eu não estava aqui falando com vocês, com certeza. Entendeu? Eu não estava falando com vocês. É loucura. E outra, também com a saída do... loucura, loucura. Porque o contato com o fã é muito louco. É muito louco. Ele é muito tenso. Eu adoro, eu amo, porque o fã, ele chega para você e chancela o seu trabalho. Tanto que muita gente me agradece, eu digo, de forma alguma. Eu que tenho que agradecer, porque se não são vocês manter essa chama acesa, tinha sido mais um trabalho como tantas outras séries, eu posso dizer aqui, passaram por lá e ninguém nunca mais falou sobre elas. Né? Então, é lindo, mas tem vezes que é tenso. Por exemplo, saída de Cavaleiro ainda. Uma mãe consegue chegar até a minha mesa pelo telefone, passa pela secretária, não sei o que ela falou, mas ela chega na minha mesa. E aí eu atendo e a mulher diz assim, foi o senhor que tirou o Cavaleiro do Zodíaco do ar? Eu falei, peraí, quem está falando? Eu olhei para a secretária, né, tipo, o que é isso aqui? Aí, não, sou o senhor, aí é uma garota chorando agudo no fundo, né? Aí eu pensei, tá, foi, por quê? Qual o problema? Olha só, minha filha parou de comer, e agora o problema é seu, dá seu jeito. E passou para a garota o telefone. Aí entra a menina. Mas era um choro, rapaz, um choro doído, que aquele vem do fundo, aquele doído que a criança faz, que não consegue nem falar. Aí eu, qual é o seu nome? Até falar Claudinha, cara, demorou quase 1 minuto. Aí eu falei, mas o que está acontecendo, Claudinha? Pelo amor de Deus. Os cavaleiros, eu quero os cavaleiros, os cavaleiros. A garota estava em crise mesmo. Aí a persona psicólogo entrou. Não foi uma psicologia aplicada, mas
Foi uma saída desesperada, digamos assim. Eu virei para ela e falei assim, mas Claudinha, olha só, sabe aquela montanha no Japão? Ela nem sei se a menina com aquela idade sabia do Fujirama, vai entender isso. Ela foi e ela embarcou. Sei. Então, explodiu, saiu um monstro, já coloquei um kaiju na parada. E os cavaleiros correram para lá, os cavaleiros correram para lá para salvar. Depois que eles acabarem com o monstro, eles voltam para fazer mais desenho. Tá tudo bem? Tadinha, a bichinha ficou uns 3 minutos, 3 segundos assim, caladinha. Aí ela falou assim, tá. Aí eu, obrigado, Claudinho, então come tudo, por favor. Aí a mãe pega o telefone e diz assim, bom, e buf, desliga na minha cara. É coisa de louco, gente. Não, foi exatamente isso. Por exemplo, Sailor Moon. Quem lembra da Sailor Moon? Sailor Moon foi uma aposta no público feminino que eu fiz, porque eu tinha condição de apostar em coisas. Eu tinha Cavaleiros tendo um sucesso enorme, então a minha moral lá dentro estava muito alta, estava muito meu prestígio, né? Eu boto entre aspas, porque em televisão é tudo muito assim. Você está bem, você está bem. Você está mal, você está mal. Então, pelo menos naquele momento, o prestígio estava em alta. E eu pude apostar em algumas coisas novas, como por exemplo... Não, apostei em algumas coisas velhas, na verdade. Eu cheguei a colocar o próprio National Kid em preto e branco nas tardes da Manchete, o Ultraman, e apostei no público feminino, com Sailor Moon. Só que o contrato com Sailor Moon, e todos eles eram de permuta, me dava só a primeira temporada. E a gente sabe que esses poucos episódios, a Serena ainda não é de fato a Sailor Moon. Os episódios é uma menina chorona com um gato que fica desesperado para ela não entender que é a heroína que ela é fã da Vênus, ela fica desesperada com as situações, ela vai no shopping, vê joia, aí tem uma bruxa, é uma coisa muito ainda começando a saga, né? E para nós foi um terror, porque a primeira temporada foi muito bem, a primeira passada foi muito bem, a segunda passada foi legal, mas a terceira, a quarta, a quinta passada, Sailor Moon, ela se destruiu, coitada. Nem quando a gente colocava ela no meio de 2 produtos grandes para poder salvar, né? Então vinha lá, Cavaleiros, Sailor Moon e o Yu Yu Hakusho, digamos. Não dava, ela não segurava a audiência. Aí decidiu se tirar do ar, infelizmente, né? Tiramos do ar Sailor Moon, passou um tempo, recebi uma maleta. Sabe aquelas maletas de elástico? Aquelas malinhas de elástico? Pastinha de elástico? Lá tinham 6.000 assinaturas de um fã-clube de São Paulo do Sailor Moon. 6.000 assinaturas. Aí, puxa vida, que pena, né? Mas aí eu pedi para a secretária fazer a resposta padrão para eles, né? A nossa resposta padrão, de que por falta de filosofia, audiência, tivemos que tirar, mas certamente, podendo, havendo uma possibilidade, irá voltar, muito obrigado pela audiência, mandei. Passou um tempo, eu fui para um evento em São Paulo, onde lá eu ia conhecer um grande amigo e colaborador. Esse cara conhecia muito do que acontecia em São Paulo em relação a mim. Quando eu chego nesse evento, ele olha para mim e diz assim, Eduardo Miranda, porque eu só tinha falado com ele em telefone, por telefone até então. Eu falei, sou eu, tudo bem, como é que você tá? Não, cara, pelo amor de Deus. Fulano, leva ele pro Estúdio 2, tira o cara daqui. Eu, o que houve? Tira a mão de mim, o que tá acontecendo? Não, o pessoal da Sailor Moon tá aqui te procurando para te dar porrada. Souberam que você vinha e querem te dar porrada. Aí eu fiquei pensando assim, tá, menininha me dando soquinho. Seu bobo, seu feio. Nada, só marmanjo. Procurando, cara. Os caras me procurando. Aí eu falei, onde é que é o Estúdio 2? Deixa eu ir para lá. E passei o evento todo escondido no Estúdio 2. Isso foi outra loucura que aconteceu. Caramba, cara. São muitas histórias, né, Eduardo? São várias histórias. E eu acho assim, que você, como acompanhou essa geração... onde o anime ficou mais conhecido no Brasil, vendo hoje os conteúdos produzidos para esse mesmo público, você vê alguma diferença positiva ou uma diferença negativa? Uma coisa que é fato é que a gente tem muita produção no estilo fast food, né? Então, parece que muitas animações estão com as mesmas características, de repente, histórias repetidas. Como que você vê isso? Eu acho o seguinte, de um tempo para cá, eu sinto o mercado japonês muito voltado para ele próprio. Ele não está mais preocupado com o mundo. Eu vou fazer o meu estilo de trabalho, porque entendam, gente, lá o trabalho do mangá e do anime depois é insano.
É direto. Tanto que tem a mística de pessoas que morrem trabalhando lá. Tem até um nome para isso, eu não lembro do direito do nome, mas é um tipo de pessoa que trabalha, não se hidrata, não come, ele morre na mesa de trabalho. De tão insano que é a produção lá. Se alguém aí nos comentários souber o nome desse tipo de coisa que acontece, eles vão colocar aqui nos comentários, com certeza. Tem uma designação para esse tipo de pessoa. E o que acontece? Eu acho que o Japão chegou um momento que ele falou o seguinte, ó, vamos administrar os clássicos, o que todo mundo já sabe, já conhece, e por quê? A Netflix, por exemplo, já produz os animes dela. A Prime também já exibe outras coisas numa linha alternativa. Então você tem um leque muito maior, no entanto, você tem um mercado, eu acho que muito mais nichado. Ele começou a nichar muito o mercado do anime. E eu não consigo ver produtos bons, como, por exemplo, Sword Art Online. Eu acho belíssimo esse desenho. Não tem muita coisa para classificação indicativa impedir. Mas, no entanto, tem toda uma trama de suicídio nele. E isso, para um desenho, é fatal. Outro desenho que eu acho bacana Poxa, eu adorei esse desenho, que é o Seven Deadly Sins. Os Sete Pecados Capitais. Mas... os Sete Pecados Mortais, né, eu acho. Mas o que acontece? Ele tem muito eti nele, ele tem muita coisinha sacana, calcinha, sutiãzinho, coisinha, que sempre é complicado, né? Quando você bota sexo em desenho, é muito complicado. Violência dá pra gente lidar. Sexo aí já complica demais. Tanto que uma das histórias lá da Manchete é que um dos animes que eu prometi na época, cheguei a falar isso em evento, eu estava autorizado a falar em evento, porque o contrato estava praticamente fechado, eu ia exibir na Manchete o Ranma Meio. Conhece o Ranma Meio? Ranma Meio é aquele que o avô e o neto, eles são amaldiçoados, o avô pisa na água e ele pisa na água, o avô vira um panda e ele vira menina. E aí, cara, eu tô olhando, né, o anime e de repente deparo com a cena do garoto correndo na praia, ele pisa na poça, vira menina, sem ele saber, né, ele tá com a camisa rasgada, molhada, o amigo vem por trás e aperta o bico do peito, dizendo, você virou menina. Caraca, quando eu vi aquilo, eu falei assim, não. E eu tive que correr atrás para encerrar, né, para tipo assim, não pode, não tem como, o que a gente vai descobrir daqui para frente? Porque também tem uma outra característica interessante. Nós não tínhamos como saber como eram os animes, porque não se tinha uma Crunchyroll, não havia um serviço de streaming, não havia uma divulgação muito grande. Ou você conseguia essas fitas em casas, em videolocadoras especializadas, né? Ou você conseguia com o fã. Tanto que tem uma época em que eu abro muito para o fã falar comigo, porque eles eram a minha fonte. Era onde eu podia beber da fonte. É onde eu poderia chegar ali e dizer, olha, o anime tal, e aí o que acontece, o que não acontece? Que é principalmente na história do Yu Yu Hakusho, o fã é fundamental na chegada dele aqui no Brasil. E você imaginou que na época dos animes, a época de ouro dos animes, teria esse impacto todo hoje? Você já via isso? Ou não? Foi uma surpresa para você? De forma alguma, não. Não, porque eu sou de uma época que anime nunca fez esse sucesso. Vamos lá, vamos pensar num sucesso parecido com Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiro estreia dia 1º de setembro de 94. Aliás, esse ano completamos 30 anos de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Mas vamos lá, vamos pensar. Qual o último desenho antes de Cavaleiros, em 94, tinha feito tanto sucesso como ele? Quem arrisca? Eu me lembro, foi o He-Man. He-Man teve muito sucesso. Sim. Vendeu muito boneco. Ele vendeu muito boneco. Mas a onda, porque He-Man era mais um desenho americano. Ele não provocou essa onda nova que era de anime. Das pessoas que nem sabiam o que era aquilo, ficavam acompanhando feito novela, querendo saber o próximo episódio, o que ia acontecer com a Saori, se o Seiya ia viver ou não, se eles iam conseguir passar por determinado cavaleiro ou não. Então, ficou algo que eu sinceramente, nunca vi um fenômeno como Cavaleiros do Zodíaco. Tão firme, né? E digo, não é só no Brasil.
Porque, por exemplo, depois disso a gente teve Lendas do Santuário, que é a versão dele para CGI, tivemos o da Netflix e tivemos esse ao vivo para o cinema, há pouco tempo. Então você vê, estando certo ou estando errado, e eu acho melhor a gente não entrar nesse assunto, porque senão isso aqui o clima vai pesar, né? Deixa para lá, ceia conversando com tampa de bueiro, capacete que não fecha na cabeça, deixa para lá, né? Máscara da Morte fazendo cantoria. Bom, o que acontece? Isso, não importando o porquê você colocou no ar, é um fomento da marca. É a marca viva. Ela está aí. Acho que a gente pode ler alguns comentários. A live, a gente abriu uma nova live, porém eu lembro de cor alguns comentários que foram muito legais, muito engraçados. A Andressa perguntou, na hora que você falou daquela menininha, tem certeza que não fui eu? Tem certeza que não fui a Andressa? E aí, o nome é Cláudia, o nome é Cláudia, a menina é Claudinha. Muito bom. A Ariane colocou, podemos passar a noite inteira aqui. Eu concordo, já convido para uma outra live, um outro bate-papo. Pelo StreamYard, por favor, pelo StreamYard, eu imploro. Tô melhor, tô bem. Eu vi um comentário, acho que foi da Ariane também, que ela falou sobre que isso aqui renderia um livro. E realmente, né, sua história é muito rica, né, Eduardo? Deveria ter um livro mesmo sobre esses feitos aí. Tô planejando. Poxa, muito legal. Falando em projetos, Edu, você tem aí um projeto de entrevista, certo? Ah, sim. Na verdade, lá na Manchete, agora sem ser a parte mais de anime, né, o Eduardo na divisão de cinema, eu tive a oportunidade de ser o crítico de cinema do programa de domingo. Vocês lembram? Eu não sei, você não vai lembrar, você é muito nova para a Rede Manchete. Eu nem sei se ele também assistiu Rede Manchete. Mas havia um programa que era o Fantástico da TV Manchete, era tipo um Fantástico. E dentro desse Fantástico da TV Manchete, eu tinha um programa de cinema lá, chamado Making Off, onde eu mostrava os bastidores de cinema, dos principais lançamentos da semana. Era muito legal, porque eu entrevistava celebridades, entrevistei a Sandra Bullock, Pierce Brosnan, o Robert Duvall, o Christopher Lambert, mas tantos outros atores, a Catherine Zeta-Jones, e tantos outros, que um dia vou colocar no YouTube também, essas entrevistas. Eu tinha esse quadro de cinema, o Making Off. E ele ficou tão famoso e tão querido pela imprensa na época, que a Manchete, em 98, e o pior, foi um pouco antes dela acabar, né, 97, 98, eles planejaram que eu tivesse um programa de cinema, o Cinevisão, que aí eu criei o nome Cinevisão, né, e já estava até com planta baixa de cenário. O cenário já estava praticamente montado. Eu tenho as plantas baixas, eu tenho tudo. Só que, infelizmente, a Manchete acabou. Não deu tempo de realizar esse sonho, né? Esse programa que seria a continuação do Cinemania. Não sei se vocês ouviram falar do Cinemania, era apresentado pelo crítico de cinema Wilson Cunha, que era o chefe da divisão de cinema na época que eu entro, o amigo Wilson Cunha. E, claro, o Cinevisão ia ser o novo. Tanto que, aí o que acontece? Quando você está num momento de planta baixa, como você terminar o projeto já pronto para ele ser executado. Claro, houve aquele trauma todo do fim da Manchete, fui para a TV Globo, depois passei na TV Globo 13 anos, né, também cuidando de desenho animado lá, mas isso é outra história. Essa vai ser para uma outra live. E o que acontece? Em 2016, olha só quanto tempo, em 2016, eu pensei assim, caramba, tanto canal de YouTube, né? Por que eu não posso lançar também o projeto Cinevisão? Porque ele nunca deixou de ser um projeto. Ele nunca virou o Cinevisão de fato. Então, eu pego essa ideia da Cinevisão, transformo ele no projeto Cinevisão e crio um canal para o YouTube, que desde 2016 eu falo sobre cinema, cultura pop, nipônica, sobre quadrinhos, sobre memória da TV, falo muita coisa da Rede Manchete lá. Tanto que o Yu Hakusho tem 2 programas especiais, parte 1 e parte 2, é o programa de número 100,
e eu gravei nos estúdios do YouTube aqui no Rio de Janeiro, quando tinha, no Estúdio 1, que era enorme, belíssimo, tinha um bar assim, maravilhoso. E é o meu canal de cinema, é o canal de crítica de cinema, né, de uma coisa que eu desenvolvo desde os anos 80. Minha primeira crítica foi a Mosca 2, olha que coisa de velho, cara, Mosca 2, com Eric Stoltz, foi minha primeira crítica. E de lá para cá, de 2016 para cá, eu tenho alimentado o canal, né, feito semanalmente, ou quase semanalmente, como eu digo, uma crítica, e eu convido todos vocês a fazerem parte também do Projeto Cinevisão e poder acompanhar esse processo, porque é todo um processo isso, né? Você em televisão tem que mudar para a nova mídia. A nova mídia é um potencial, mas é difícil você entender como ela é mensurada, né? Às vezes você vê canais que, sei lá, culturalmente não oferecem nada, aí você faz um trabalho legal, né? Um trabalho bem feito e a coisa, sei lá, esse algoritmo é muito louco. A gente nunca vai entender direito essa questão do algoritmo. Mas o Projeto Cinevisão está lá. Está sempre se atualizando o algoritmo. Renovando. Isso. Parece que tem que mudar título, mudar gravura, mudar tudo. Olha, nossa, tem muita loucura. Mas vamos levando, né? Então é isso. Tem lá o Projeto Cinevisão, mas você tinha feito uma pergunta em relação ao canal, não tinha? Qual era? Me passei aqui. E na explicação do canal, me passei. Isso. Não, eu falei agora que todo mundo que quiser acompanhar o teu trabalho, continuar acompanhando o teu trabalho, pode acompanhar exatamente então, isso. através do YouTube. Pelo Projeto Cinevisão. Aqui no Instagram é @Projeto Cinevisão. Aí lá você já cai no Instagram do canal e de lá você fica sabendo o que está sendo lançado em primeira mão para vocês. Amanhã eu estou assistindo a cabine do Delírio A2, né, do Coringa, Delírio A2, e já vou colocar minha crítica amanhã mesmo. Acredito que vai dar para colocar amanhã. A mais nova vai ser Coringa, Delírio A2, lá no Projeto Cinevisão. Quem quiser saber a minha opinião, é só dar uma passadinha por lá. Eduardo, o Renan Vieira fez uma pergunta legal. Aqui. Edu, se você poderia falar... A tua presença. Oi? O Renan Vieira. Tá cortando? Renan Vieira. Isso, tá. Poderia falar sobre a censura de um dos episódios de Yu Yu Hakusho? Comentário. Essa é uma história engraçada de bastidor. Essa história é bem louca. E aí isso também pede para que se conte a história dele na Rede Manchete. O que acontece é que Yu Yu Hakusho, ele chega para mim através do fã. Um fã conseguiu entrar lá pela Manchete, a direção de programação manda para a divisão de cinema. Eu já estava mesmo entrando em contato com fãs, com pessoas que já conheciam o produto. E então, para mim, eles eram minha Wikipédia, eles eram o meu Google. O fã, para mim, era onde eu ia lá consultar. E ele me traz, entre outras coisas, me traz Dragon Ball. Né? Na época, para nós, lá era uma coisa, uau, Dragon Ball, que bacana, é interessante o desenho. Mas ele não fazia por contrato de permuta, Dragon Ball. Então ele foi para outras emissoras. Aí ele falou assim, bom, já que Dragon Ball não deu certo, tenta esse aqui. Aí eu olhei e falei assim, Yu Yu, isso aqui é anime sobre batalha de ioiô? Não tem nada a ver com batalha de ioiô, não. É Yu Yu Hakusho, outra coisa, assiste. Aí eu parei para assistir, rapaz, eram 6 e pouco da tarde. Eu só parei de assistir umas 9 e pouco, eu perdi a noção do tempo, de tanto que eu gostei daquele anime. Eu fiquei louco pelo Yu Yu Hakusho. Na VHS, hein? VHS de cópia, da cópia. Depois eu fiquei sabendo que essas cópias tinham vindo do Peru. Olha que loucura. Olha os caminhos, né? Como os caminhos se encontram. Na verdade, a história de Yu Yu Hakusho tem um monte de encontros e desencontros maravilhosos. Ele vem a fita do Peru, cai na mão desse fã, que o fã joga na minha mão, e aí eu me apaixono pelo desenho, chego para o comercial e faço o reverso, né? Eu mando a demanda para o comercial, digo assim, gente, a gente precisa desse desenho na casa. Então, o que acontece? Eu vou e tento fazer a coisa acontecer ao contrário. O comercial tem uma super boa vontade com isso, eles pegam e começam a procurar um distribuidor que tenha uma janela,